Olá pessoal, tudo bom? Sou o Pedrinho Nespolo e vou falar para vocês sobre situações que permitem excluir um sócio da sociedade. Sempre lembrando que esse tipo de situação deve ser a última possível, que pequenos conflitos devem ser resolvidos internamente dentro da empresa, ok? As principais hipóteses relevantes que podem gerar a exclusão de um sócio de uma sociedade é quando o sócio age de forma contrária aos interesses da sociedade empresária, faz uma reunião, combina alguma ação e ele faz justamente o contrário, ou fica repetidamente atentando contra os interesses da empresa, ok? Ou ainda outras situações imorais ou antiéticas, como por exemplo, criar uma outra empresa que concorra com a empresa que ele é sócio. Ou ainda, utilizar de informações internas para o benefício próprio, um cadastro de clientes, alguma informação diferenciada e use aquilo para o seu próprio benefício. É também motivo relevante de exclusão de um sócio da sociedade o sócio que desvia recursos, ou ainda aquele que expõe ou ofende a sociedade perante terceiros. Então essas são as principais hipóteses que geram a exclusão de um sócio de uma sociedade, ok? Eu tenho um sócio que está sendo atentatório aos interesses da empresa e eu preciso excluí-lo, ok? Então, qual que é o caminho normal? Primeiro, é importante verificar o que diz o contrato social da empresa. É muito importante que no contrato social da empresa tenha a previsão da assembleia específica que permita a exclusão desse sócio, ok? Dentro desse processo, dessa assembleia específica, é importante abrir um processo de exclusão do sócio, mas antes que a exclusão aconteça, que dê a possibilidade de ampla defesa, a possibilidade do contraditório e ampla defesa. Feito isso, aí sim é possível excluir o sócio da sociedade de forma administrativa. Caso não tenha uma previsão no contrato social e queira excluir o sócio da sociedade, somente é possível de forma judicial. Só que para entrar judicialmente para excluir o sócio, é necessário que antes tenha se entrado ou tentado resolver extrajudicialmente, seja por uma reunião, seja por uma cartinha, mas que tenha uma ata dessa reunião ou comprovante que a carta foi entregue alertando o sócio que está na iminência de ser expulso quais são os motivos que culminaram com a sua exclusão. O Código Civil prevê essa exclusão do sócio de uma sociedade e outras penalidades no seu artigo 1004, no artigo 1026, no artigo 1030 e alguns outros seguintes. No 1004 diz que os sócios são obrigados, na forma e prazos previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo nos 30 dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora, ou seja, demonstra que os sócios têm compromisso com aquilo que é estabelecido no contrato social e já prevê ali uma penalidade. No artigo 1026 diz que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre a que este couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar em liquidação. O artigo 1026 é a desconsideração inversa da personalidade jurídica, ou seja, a pessoa que está devendo pode acontecer de não tendo bens da sua pessoa física, que o credor, aquele que irá lhe cobrar, entre cobrando as cotas que lhe pertencem na sociedade. E isso, dependendo do quanto prejudica a sociedade, pode acabar culminando na exclusão desse sócio da sociedade. O artigo 1030 diz que, ressalvado o disposto no 1004, esse é o parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente. Ok? Ou seja, se não tiver previsão no seu contrato social e a assembleia, pode ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente. Ou seja, pessoal, judicialmente, caso não seja possível por meio de assembleia específica para a exclusão desse sócio, pode entrar judicialmente desde que a maioria dos sócios assinem e comprove que houve uma falta grave no cumprimento de suas obrigações. O artigo 1085 diz que o disposto no artigo 1030, lembrando que o 1030 é com relação a entrar judicialmente para excluir, ressalvado o 1030, quando a maioria dos sócios representativa de mais da metade do capital social entender
que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Parágrafo único. A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. Ou seja, caso não entre judicialmente, permite o artigo 1085 que se exclua o sócio de forma extrajudicial, de forma administrativa, desde que previsto no contrato social e feito em assembleia específica. Então, concluindo, pessoal, observado preceitos éticos, não excluir um sócio por qualquer probleminha. Pequenos probleminhas podem ser resolvidos internamente e ocorrem muito em empresas, então isso aí não é motivo para, na primeira dificuldade, tentar excluir um sócio. Agora, se ele estiver tentando contra a empresa, fazendo dívidas, utilizando o CNPJ, usando informações da empresa para finalidades diversas, contrárias aos interesses da empresa, aí sim pode ter um motivo para excluir esse sócio da sociedade. Ao decidir pela exclusão, a maioria dos sócios, a maioria das cotas dos sócios representados, deve, por meio de uma assembleia, essa assembleia tem que ser prevista no contrato social, reúne e aí dá a oportunidade de defesa e com ampla defesa e contraditório. Dá a oportunidade da ampla defesa e do contraditório. Feito isso, decide-se pela exclusão ou não do sócio, ok? Caso o contrato social não tenha previsão, pode-se entrar judicialmente e desde que tenha assinatura nessa ação da maioria dos sócios e também que esteja comprovado a falta grave do sócio nessa ação judicial. Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixe seus comentários para que a gente possa discutir. Abraço.